Boa noite, pessoal. Boa noite para toda a galerinha aí que está participando das aulas com a gente aqui. Hoje eu vou introduzir um novo conteúdo, que é um conteúdo um pouco denso, mas é também um dos conteúdos mais interessantes, para falar a verdade. É... Eu tô começando um pouco mais cedo do que eu costumo começar, né? Que geralmente eu dou aí um prazo de 10 minutos. Porque eu não posso estourar o horário das 22 horas. Eu sei que eu já fiz isso aqui algumas vezes, mas no geral eu não posso. Então, eu só tenho uma hora para poder dar o conteúdo de hoje. Então, eu espero que todo mundo que chegue atrasado aí consiga entender. Embora não vá ver essa mensagem, mas enfim, tá sendo gravado aqui, né? Tá sendo gravado. Então, bora lá. O conteúdo de hoje é sobre procedimentos. É literalmente a parte mais bela da programação. E é o que faz com que a programação seja uma das coisas mais úteis que a humanidade já criou. Então a gente vai começar, né, conceituando. Essa primeira parte do slide vai ser bem conceitual, por isso que eu disse que é um conteúdo bem denso, porque procedimentos, esse curso aqui, ele é de algoritmo de programação. Procedimentos é uma coisa que vocês vão conseguir ver em todas as linguagens de programação. Muitas das coisas que eu ensinei anteriormente, às vezes vocês não vão ver em outras linguagens. Até mesmo a questão de criação de variáveis. Existem linguagens que não têm criação de variáveis, por mais incrível que pareça. Porém, procedimentos está presente em todas as linguagens que eu já conheço e da qual eu já ouvi falar. Então, é realmente um conteúdo importante, é um conteúdo que é bom você absorver. E, obviamente, é um conteúdo que depende dos conhecimentos anteriores, mas é um conteúdo fundamental. Então, bora lá. Antes de mais nada, a gente vai falar um pouco sobre um fluxo de atividade, né? Isso aqui é um diagrama de fluxos. É um jeito que a gente usa no ambiente de desenvolvimento para poder modelar um pouco de como a aplicação ela vai ser antes da gente de fato começar a programar. É literalmente como se fosse um diagrama de arquitetura. É literalmente um diagrama de arquitetura, na verdade. Nesse caso a gente está fazendo um fluxo de atividade para organizar livros em uma estante. Então a gente começa aqui nessa parte, né, no início, obviamente. Aí a gente começa com a primeira tarefa, a primeira instrução, que seria retirar os livros da estante, no caso. Depois, verificar os títulos dos livros. E depois, recolocar os livros em ordem alfabética. E aí a gente vai para o fim, que no caso é o fim da atividade. Repara que essa é uma tarefa simples, né? Organizar livros em uma estante, que foi dividida em tarefas ainda menores. A gente tem três tarefas: retirar os livros, verificar os títulos e depois recolocar em ordem alfabética. São três tarefas menores que juntas compõem a tarefa principal de que é de organizar livros em uma estante. Desse jeito a gente consegue entender a atividade de forma geral de um jeito um pouco melhor, de um jeito um pouco mais aprofundado, de um jeito um pouco mais amplo. E a gente também consegue ter mais controle das subtarefas. Em qual sentido? A gente pode pegar uma pessoa só para retirar os livros, uma pessoa só para verificar os títulos e outra pessoa só para recolocar os livros em ordem alfabética. É óbvio que elas vão ter que ter uma certa sincronia, mas eu consigo controlar essas subtarefas de uma forma um pouco mais granular, no lugar de ter somente uma única pessoa fazendo toda a tarefa completa. E é óbvio também que se eu quiser, eu posso ter só uma pessoa fazendo cada uma dessas tarefas em sequência. Mas eu acredito que vocês entenderam. Eu consigo controlar isso, então eu tenho um pouco mais controle sobre cada uma das tarefas e subtarefas. Então, os procedimentos, eles são conjuntos de instruções, como a gente já viu, né? Um programa é um conjunto de instruções. Só que eles são conjuntos de instruções que podem ser divididos em outros procedimentos ainda menores. Ou seja, eu tenho um procedimento grande e a ideia geral é que eu possa pegar esse procedimento e dividir ele em outros procedimentos mais simples, menores. Ou seja, no lugar de você fazer um único procedimento muito grande, como eu acabei de falar, você vai fazer vários procedimentos pequenos e chamar eles na ordem que você quiser no programa principal. E a propósito, programas também são procedimentos. A gente costuma dizer, quem faz alguma área da programação, que no final das contas, tudo são procedimentos. Tudo são, uma palavra que vocês vão ver mais pra frente, tudo são funções, né?
Inclusive, existe toda um paradigma de programação que se chama programação funcional, onde você vai usar somente procedimentos para poder fazer tudo. Então, voltando aqui para organizar os livros na estante, como a gente viu anteriormente, a gente pode fazer tudo assim, né? Pegar do início, organizar os livros, ser um único procedimento e depois ir para o fim. E esse é um jeito muito ruim de se fazer isso. Um jeito melhor seria eu começar do início, retirar os livros, né? Dividir em procedimentos menores, que seriam retirar os livros, verificar os títulos, recolocar os livros em ordem alfabética. E depois ir para o fim. Observe que quando um procedimento acaba, você volta para o procedimento original que você chamou. Como assim? A gente vai pegar o procedimento principal aqui de organizar os livros, que são subdivididos em 3 procedimentos. Vamos tentar dar um zoom nesse procedimento aqui. Lembrem que os procedimentos podem sempre ser divididos em procedimentos ainda menores, na maior parte das vezes, pelo menos. Então a gente vai pegar esse procedimento aqui e vai meio que dar um zoom nele. Então, dando um zoom nele, a gente vê que dessa setinha a gente vai para cá. É outro procedimento, que no caso é verificar os títulos, que começa nesse início aqui. E aí você tem os subprocedimentos desse subprocedimento. Ou seja, dentro do procedimento de verificar os títulos, você tem a seguinte sequência de procedimentos: pegar um livro, ler o título dele, colocar o livro em outra pilha. E aí você vai verificar se os livros acabaram. Se os livros acabaram, então eu vou finalizar os procedimentos. Se não, eu vou começar lá para o começo. Pegar um livro, ler o título, colocar o livro em outra pilha. E aí, quando o procedimento acabar de terminar de executar, quando chegar aqui no fim, né, o subprocedimento, ele vai voltar para cá. Ou seja, ele vai continuar no fluxo de execução do procedimento principal. As vantagens de você ter procedimentos dessa forma são reaproveitamento de código. Se eu criei aqui esse procedimento, né, eu fui lá, peguei esse procedimento, criei um novo, eu consigo colocar esse procedimento em outras partes mais na frente no meu procedimento principal. Tô falando essa palavra muitas vezes, isso pode acabar confundindo vocês. Mas basicamente, se algum dia eu precisar copiar essa tarefa aqui e colocar para realizar ela novamente, posteriormente, eu não vou precisar pegar o código, copiar ele e colar várias vezes no código original. Eu vou simplesmente fazer uma nova chamada de procedimento. Eu devia ter feito um diagrama para isso, mas eu não tive tempo. O aumento da produtividade, porque quando você, durante o desenvolvimento, né, do código, do algoritmo do procedimento, da aplicação, você consegue fazer com que uma pessoa ela seja responsável por desenvolver esse procedimento aqui, a outra pessoa vai ser responsável por fazer esse procedimento aqui, e ainda outra pessoa esse procedimento aqui. Podem ficar 3 pessoas para poder desenvolver o procedimento inteiro, e aí uma dessas 3 pessoas no final pode ir lá e no procedimento principal chamar os procedimentos originais. Essa é a ideia. Menor desgaste do entendimento de um algoritmo. Se a gente pegar o diagrama do jeito que ele está aqui, né, o algoritmo do jeito que ele está aqui, subdividido em várias partes, você consegue entender melhor como as coisas estão acontecendo. E se você tiver em dúvida ainda sobre como um desses procedimentos ocorre, desses subprocedimentos aqui ocorre, você pode só dar um zoom nele e tentar entender, né, ver o fluxo de execução para poder entender melhor como funciona. Então, se eu quiser, eu posso ver aqui de uma forma geral ou então de uma forma mais específica. E a última parte é que permite paralelismo, que seria, no caso, realizar várias tarefas simultaneamente. Só que esse é um conceito que a gente não vai ver aqui nesse curso, estou só apontando mesmo. A ideia do paralelismo é porque nos programas que a gente viu até agora, a gente sempre vai executar tudo uma coisa de cada vez, né? Mas como eu falei anteriormente, a gente pode pegar uma pessoa para poder retirar os livros, uma pessoa para poder verificar os livros e uma pessoa para poder recolocar os livros na estante em ordem alfabética. Se a gente fizer isso, vai ser meio que uma tarefa paralela. Vão ser 3 pessoas fazendo coisas diferentes ao mesmo tempo e acelerando muito a execução do meu algoritmo.
Beleza. Observem que essa daqui é a parte conceitual. Então, é fundamental que vocês consigam entender os conceitos apresentados até aqui. Então, vamos continuar. Dado que a gente já entendeu o que são procedimentos, vamos falar um pouco sobre informações. Algumas vezes o procedimento, eles precisam de informações prévias. Por exemplo, para calcular a idade de alguém, você precisa saber a data de nascimento dessa pessoa. Para calcular a fórmula de Bhaskara, você precisa dos valores, né, de A, B e de C. Que no caso, a fórmula de Bhaskara você aplica lá na equação do segundo grau e tal. Para fazer um café, você precisa do pó do café, de açúcar, de água, de um recipiente e de um fogão. Ou alguma coisa para poder fazer o fogo. Ou seja, são informações, são coisas que um procedimento, por vezes, ele precisa previamente para poder ser executado corretamente. Parâmetros são, para os procedimentos, algo equivalente ao que os ingredientes são para uma receita. Eu acho que eu devia ter colocado isso aqui. Provavelmente isso aqui foi um erro meu, na verdade. Porque o título aqui devia ser parâmetros e eu não consegui lembrar de falar isso. Mas basicamente, essas informações prévias que a gente passa para o procedimento antes dela executar se chamam de parâmetros. Um parâmetro é uma informação que o procedimento precisa para poder executar. Então, por exemplo, a idade, para um procedimento que calcula a idade de alguém, a data de nascimento dessa pessoa seria um parâmetro. Um procedimento que calcula a fórmula de Bhaskara, os valores dos coeficientes da equação seriam parâmetros. Se você vai fazer um café, o pó do café que você usa, o açúcar que você usa, a água que você usa, o recipiente e o fogão que você usam são parâmetros para o procedimento de produzir um café. Então, parâmetros são basicamente como se fossem os ingredientes dos procedimentos. Lá nas primeiras aulas eu falei que em um programa C, né, você vai fazer o cabeçalho e no geral no cabeçalho você vai colocar os ingredientes. Um programa C é de certa forma um procedimento e aquele cabeçalho vai definir alguns parâmetros para o seu programa. Então, exemplificando aqui, né, ainda num diagrama, a gente tem aqui um procedimento que é o de fazer o café e a gente tem os parâmetros para o café, o açúcar, o recipiente, o fogão e a água. Todos esses parâmetros são levados para o início do procedimento, aí você executa o procedimento, né, que eu não vou dar o zoom nele aqui, eu estou só colocando ele de forma geral. E depois eu tenho o fim do procedimento, porque depois de fazer o café, o procedimento acaba. E aí a gente vem para o caso do retorno, né? Porque assim, no caso específico do procedimento de fazer um café, a gente teve um produto final nesse procedimento, que foi o próprio café. Isso significa que um procedimento, ele pode gerar para a gente um produto, ele pode gerar um valor, ele pode nos gerar um resultado. Os procedimentos, eles podem gerar um retorno para quem os chamou. Então, aqui no exemplo de fazer um café, além da gente ter os parâmetros que a gente obteve, a gente começar a fazer o café e ter o fim, depois do fim, a gente também vai retornar o próprio café. E é importante entender que esse café, ele não vai ser importante para o procedimento de fazer o café. Ele vai ser importante para o procedimento anterior que chamou esse procedimento aqui. Então, por exemplo, vamos pegar o contexto de que uma pessoa normalmente faz café. No meu caso, eu gosto de fazer café, né? Não que eu costume fazer com muita frequência, mas geralmente, se eu morasse sozinho, eu faria café quando eu fosse programar, de manhã ou de tarde, tanto faz. E geralmente, quando você vai fazer alguma tarefa assim, como programar, trabalhar de forma geral, você tem todo um ritual, né? A maior parte das pessoas tem um ritual para poder fazer isso. O meu ritual normalmente é ligar o ventilador, ligar as lâmpadas, se possível, pegar um café e fazer o meu cafezinho. Então, esse ritual que eu tenho para poder me preparar, para poder fazer o meu trabalho, seria um procedimento. Ou seja, o procedimento seria o ritual de se preparar para o meu trabalho. Dentro desse procedimento, uma das coisas que eu posso querer fazer é fazer o café, chamar o procedimento de fazer o café.
E aí esse procedimento por si só, ele vai ter os seus parâmetros. Então, lá no meu procedimento original, que era o de... Caraca, tô falando isso aqui, tá ficando muito complexo. Deixa eu ver. Se eu tenho um procedimento aqui inicial, que no caso é me preparar para trabalhar. Esse aqui é o procedimento, né? Vou fazer aqui também a questão do início. Ok, então eu vou iniciar esse procedimento aqui, que é me preparar para poder trabalhar. Dando um zoom nesse procedimento, eu vou ter várias subtarefas. Então, no caso, essa setinha ela ia ficar para cá. Vou ter aqui várias subtarefas. Eu não vou especificar essas tarefas aqui, mas uma dessas tarefas pode ser a de fazer o café. Então, daqui vem para cá, daqui vem para cá. Uma dessas tarefas pode ser a de fazer o café. Essa tarefa de fazer café, reparem que ela está sendo chamada por um procedimento inicial e principal que seria me preparar para trabalhar. Essa tarefa, por si só, ela possui as suas próprias regras, os seus próprios parâmetros e o seu próprio retorno. Os parâmetros, eles devem ser fornecidos pelo meu procedimento inicial, que é o de me preparar para trabalhar, e o meu retorno, ele vai ser útil unicamente apenas para também o meu procedimento inicial, que é me preparar para trabalhar. Então, os parâmetros que eu crio, eu vou inserir eles aqui. Os parâmetros que eu crio, eu vou inserir eles aqui. E o retorno que ele gera vai ser importante para mim apenas para as próximas instruções que eu for fazer depois de chamar esse procedimento. Vocês conseguiram entender essa parte? Que no caso é, se eu tenho um procedimento, eu vou dividir ele em várias partes. A forma que eu tenho para um procedimento maior se comunicar com um procedimento menor é passando parâmetros para esse procedimento menor e recebendo o retorno desse procedimento menor. É possível a gente ter um procedimento que ele gere mais de um retorno. O procedimento pai, que chamou o procedimento filho, né, que chamou o outro procedimento, ele pode usar o retorno como ele quiser, né? No caso, se você preparar o café, você pode usar o café para beber, ou então oferecer para outras pessoas, e etc. Sempre que o procedimento gera um retorno, ele obrigatoriamente é finalizado. Então, depois que o procedimento retorna seu valor, ele não continua executando, ele não pode continuar executando, ele necessariamente vai finalizar. Procedimentos que geram retorno são chamados de funções. É como eu tinha explicado anteriormente, né? E a gente vai ver também que em C a gente possui apenas funções. A gente não tem caso geral de procedimentos. Mas é importante entender que todo procedimento é uma função, mas nem toda função é um procedimento. Como assim? Eu tenho aqui o super... Meu Deus, por que às vezes eu... Tenho aqui o superconjunto, chamado de procedimentos. Procedimentos. E dentro desse superconjunto eu tenho um subconjunto. Tem um subconjunto que é o de funções. E a gente também tem vários outros subconjuntos para o superconjunto de procedimentos. A gente tem as rotinas, a gente tem os métodos, mas são outras coisas por aí. E novamente, né? Por favor, quem tiver dúvidas, que esclareça elas agora. Só uma pergunta aleatória. Basicamente, uma função depende da outra, sabe? Tipo, você precisa fazer o café para poder justamente ir trabalhar, certo? Exatamente. Ok, basicamente isso. No geral, as funções pai, né? Elas dependem das funções filhas para poderem executar. Então, se você indo pro exemplo um pouco mais prático que eu descrevi aqui anteriormente, que no caso é o de organizar livros em uma estante, essa função
essa função, esse procedimento pai aqui, que é organizar os livros, é impossível você organizar os livros sem que você retire os livros da estante, ou sem que você verifique os títulos dos livros, ou sem que você recoloque os livros na estante em ordem alfabética. A menos que você tenha algum outro critério para poder organizar os livros, mas geralmente as pessoas normais fazem por meio da ordem alfabética. Então, de forma geral, é muito difícil que um procedimento pai, ou para não falar impossível, né? É muito difícil que um procedimento pai ele não dependa dos procedimentos filhos. Necessariamente ele vai depender na maior parte dos casos. Porque ele vai chamar, ele vai tentar executar esse procedimento em algum momento. E se esse procedimento não existir, ou então ele tiver alguma falha, todo o procedimento pai vai falhar também. Bom, então continuando agora, a gente vai ver sobre procedimentos em si. Em C, todos os procedimentos são funções, porque em C é necessário que os procedimentos retornem algum valor. Se ele não retornar nada, a função deve retornar vazio, void. E talvez vocês pensem, tá, mas isso é uma definição muito idiota, porque necessariamente se retorna void significa que não retorna nada. Bom, mais ou menos. Tecnicamente sim, mas é porque internamente, dentro do C, quando você chama uma função, essa função vai gerar um valor internamente dentro do C. Quando você quer declarar para o compilador, veja bem, para o compilador, ainda em tempo de compilação, que aquela função ela não vai retornar nada, você coloca a palavra-chave void. Só que eu vou só verificar aqui se eu estou correto. Estou correto. Só que o que que acontece? Isso aqui é uma coisa que eu vou explicar mais para frente. Em C, você pode dizer que a função retorna void e ainda assim você pode tentar retornar alguma coisa. A única coisa que vai acontecer se você informar que uma função retorna void é que não liguem por enquanto para sintaxe, tá? Tô só explicando essa parte mesmo. É que o compilador C, ele vai entender que aquele tipo que ela retorna é incompatível com o tipo esperado. Então ele vai gerar esses erros aqui para você. Existem algumas formas, inclusive meio obscuras, de você simplesmente desativar isso, permitir que ocorra a compilação e depois torcer para o seu código dar certo quando você for rodar. Mas é possível. Por isso que ser uma linguagem tão amada pela maior parte das pessoas de baixo nível, ou seja, pessoas próximas do hardware. Porque você consegue fazer algumas coisas muito mirabolantes com a linguagem. Então, bom, a sintaxe para poder criar uma função em C, ela é basicamente o seguinte. Você vai colocar o tipo de retorno. Por enquanto a gente vai ver só o tipo de retorno void. Você vai colocar o nome da função. Depois disso, você vai abrir e fechar parênteses. Você vai abrir chaves. Você vai colocar as instruções daquela função. E depois você vai fechar chaves. E para poder chamar uma função, né, para mim poder executar aquela função, tudo que eu preciso fazer é botar o nome da função e abrir e fechar parênteses. E daqui a pouco a gente também vai ver que esse abrir e fechar parênteses ele tem uma utilidade, não é só por existir. E, bom, caso vocês estejam suspeitando, a main, ela é uma função. Deixa eu apagar isso daqui. A main, ela é uma função. Basicamente, você tem exatamente essa estrutura que a gente acabou de descrever, né? Você tem um tipo de retorno, que é void, você está dizendo que essa main vai retornar vazio. Você tem o nome da função, que é main. Você abre e fecha parênteses, você abre e fecha chaves. E entre esse abrir e fecha chaves, você vai colocar as instruções do seu programa. Então, desde o início, vocês estavam criando uma função, talvez sem saber, né? Para quem ainda não sabia. Ou já sabendo, para quem está fazendo o curso aqui só pelas horas. Não é possível criar uma função dentro de outra função em C. Para você poder fazer isso, para poder criar uma função, você tem que fazer isso fora da main. Você não pode usar uma função que ainda não foi declarada. Então, sempre que você for declarar as funções, sempre que você for usar as funções, você tem que declarar elas antes. E eu não estou falando de antes no tempo, eu estou falando de antes no código.
Então, se eu for, sei lá, criar uma função qualquer aqui, e essa função, por algum motivo, ela depender de uma outra função chamada soma, essa função soma, ela tem que existir, por algum motivo ela não está dando erro, mas devia. Essa função soma, ela tem que existir antes da declaração, antes de eu usar essa função aqui em cima. Eu não posso, por exemplo, se eu tentar rodar aqui, ele vai me dar o erro, né? Ele vai dizer, cara, tu tá tentando usar a função soma, mas você declarou a função soma só depois. Não aparece aqui no VS Code porque existem algumas versões do compilador, por assim dizer, em que esse erro não vai acontecer. Então, no geral, o VS Code, que no caso é a ideia que eu estou usando, ele ignora isso. Mas é sempre bom vocês lembrarem, vocês precisam declarar uma função antes de poder usar ela. Então, se eu vier para cá e consertar isso, ele vai compilar normalmente. Gerou um código de erro aqui, mas isso aqui é basicamente porque é um programa que não faz nada. Aí o GCC acusa que eu estou compilando à toa. Mas enfim. Então, aqui a gente tem um exemplo de programa, né? Que no caso seria o programa não fazer nada, que é literalmente um programa que só vai permitir que você faça nada durante um determinado tempo. Então, basicamente, a gente tem aqui a função não fazer nada. Ela vai contar ciclos de CPU. Como assim? Basicamente, estou declarando uma variável de controle i, e ela tem um valor absurdamente grande, que é de 24 bilhões. E esse 24 bilhões, 24 não, 2,4 bilhões é baseado no clock da minha CPU, longa história. Mas enfim, ela é igual a um valor absurdamente grande. Tudo que ela faz é executar um loop que vai contar de 2,4 bilhões até zero. Então ela vai fazer absolutamente nada. E aqui na minha main, eu declaro uma variável chamada quantidade. Pergunto para o usuário o quanto que ele quer sem ficar nada, sem fazer nada. Eu ia perguntar quanto tempo, só que como eu não sabia se isso daqui ia dar exatamente um segundo, eu só coloquei qualquer coisa genérica. Aí eu guardo esse valor em quantidade e aí eu executo um loop. E basicamente eu vou chamar a função fazer nada a quantidade de vezes que o usuário dizer. Então, por exemplo, se o usuário informar zero, ele simplesmente vai pular o loop e vai para o final do programa. Se o usuário informar um, ele vai executar o fazer nada uma vez e depois vai concluir. Se eu colocar 1000 vezes, aí ele vai executar o fazer nada 1000 vezes e depois ele vai concluir. É literalmente o programa não faz nada. Vocês conseguiram compreender esses pontos aqui da programação em C com funções? Sim, C é uma linguagem muito, muito, muito boa. Eu não sou exatamente um programador de C, porém eu sei de C o suficiente para poder desenrolar. E uma coisa que eu posso garantir é que na área da programação, duas linguagens que meio que eu percebi que não tem para onde correr é C e Python. Meio que você vai acabar vendo em algum momento. Mas bom, então continuando, né? A gente vai agora falar sobre parâmetros que a gente já falou anteriormente que os procedimentos costumam ter. E se os procedimentos têm, as funções também têm. Você pode declarar parâmetros entre os parênteses após o nome da função. Então, como eu falei, esses parênteses aqui, eles não são inúteis. Eles possuem um motivo para existir. Então, conforme eu estou explicando aqui, né, você vai colocar o tipo de valor do parâmetro, o nome do parâmetro, aí depois vírgula e os próximos parâmetros. E você pode fazer assim até 128 vezes. Então, por exemplo, int A, int B, e esses são os parâmetros da minha função. A minha função exige que, se ela for executada, ela precisa ter esses valores aqui. Inclusive, como a minha função exige, reparem que aqui na minha função sei lá, quando eu tento executar essa função sem nada, com parâmetros vazios, a IDE ela já acusa erro, né?
Para você poder passar os valores dos parâmetros para uma função, você coloca entre os parênteses, na hora de chamar a função. Então, aqui na hora de chamar, eu vou abrir e fechar os parênteses e eu vou colocar os valores. Então, por exemplo, pode ser 14 e pode ser 16. Vamos supor que essa função aqui ela imprime o valor. Porcento de A mais B. E aí eu vou simplesmente executar, sei lá. Executando esse programa aqui, ele vai imprimir 16, né? 14 mais 15, 14 mais 16 é 30. Ele vai imprimir 30, na verdade. 14 mais 16 é igual a 30. Então, aqui eu tenho um exemplo de programa. Eu criei uma função chamada de IMC. E essa função tem dois parâmetros, que é o peso e a altura. E logo no início da função, ele já calcula o IMC, né? Que IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Depois ele imprime o valor do IMC e depois ele vai imprimir um texto. De acordo com o MS, você está. Eu devia ter botado um com aqui, mas enfim. E aí ele vai fazer um grande if else. Lembrando que não dá de fazer isso aqui com switch case, porque são ranges de valores, não são valores fixos. Então ele vai fazer um grande if else. E aí, se o IMC dele está abaixo de 16, vai imprimir. A tua magreza, você está com magreza grau 3. Se for entre 16 e 16.9, magreza grau 2. E por aí vai. Até que, se for maior do que 40, vai imprimir que você está com obesidade grau 3. E aí tem a questão do retorno. Em C, as funções elas podem retornar um valor, né? Elas podem retornar apenas um valor. Eu tinha falado anteriormente que procedimentos você pode retornar mais de um valor. Mas em C especificamente, as funções elas só podem retornar um único valor, tá? E sim, existem linguagens onde as funções elas podem retornar mais de um valor. Isso é um caso específico de C. Como já dito anteriormente, para poder retornar um valor, basta você especificar um tipo diferente de void, né? E no caso pode ser int, pode ser float, pode ser double, pode ser char, pode ser, enfim. Tá. Depois é, de depois que a gente definir um tipo de retorno, a gente vai usar a instrução return, que funciona basicamente assim: você vai botar return e aí o valor do retorno. É simples. Então, por exemplo, aqui eu criei uma função chamada de Bhaskara. Ela recebe quatro parâmetros, que no caso é A, B e C, e também um outro parâmetro do tipo bool, que é mais. O que é esse parâmetro? É porque o Bhaskara ele gera dois resultados. Só que vocês precisam lembrar, como eu falei anteriormente, que uma função em si ela só pode gerar um resultado. Então, no caso, eu coloquei mais um parâmetro para que o programador que for usar essa função aqui, ele defina se ele quer o resultado com a soma ou com a subtração. Então, basicamente, na primeira instrução, eu declaro a variável delta, que vai ser igual ao cálculo de delta lá, né, que é b vezes b, menos, no caso, b ao quadrado menos 4ac. E aí eu verifico qual foi o valor da variável mais. Se foi verdadeiro, então ele vai retornar o resultado com a soma, menos b mais a raiz quadrada do delta dividido por 2, 2 vezes a, eu esqueci de botar isso. E se não, ele vai retornar o menos b menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a, que eu esqueci de botar. E basicamente tá aqui a minha função main, onde eu declaro as variáveis a, b e c, e aí eu peço elas para o usuário, e depois eu coloco o resultado 1 e 2, onde no resultado 1 eu vou passar as variáveis, só que com o valor true, e no resultado 2 eu vou passar as mesmas variáveis, só que com o valor falso. Ou seja, basicamente eu criei uma função de fórmula de Bhaskara em que o cara que for usar a função,
ele vai escolher se ele quer que seja a soma ou se ele quer que seja a subtração. Bom, observe que ao executar a instrução return, a função finaliza. Então, nesse código aqui, eu consigo reduzir um pouquinho das coisas, porque se eu testar se a variável ela é verdadeira e eu retornar um valor, o programa ele já vai sair ali. Então, eu consigo eliminar essa cláusula else, desse jeito aqui. Eu simplesmente testo se a variável mais é verdadeira. Se ela for, eu retorno a soma. Se ela não for, no caso, se for verdadeiro, então o programa continua e retorna a subtração. Por que que isso funciona? Porque na instrução return a função acaba. Então, se chegar nesse return aqui, ele não vai mais executar o resto. Aqui acabou. É uma pequena coisa que o pessoal costuma usar muito na maior parte dos projetos, porque, queira ou não, o else ele ainda gasta algum tempo de execução, né? Porque, como é que eu posso explicar? Basicamente, o programa C ele vai verificar se o negócio é verdadeiro, e aí, se não for, ele vai executar outra coisa. Vai pegar um pouco de espaço da memória, vai pegar um pouco de tempo de execução. Fazendo desse jeito aqui é mais direto. Você vai, ao compilar, você vai ter um programa um pouco mais direto. E tem quem diga também que é mais fácil de entender. Uma vez que você sabe que o return ele vai finalizar a função, você sabe que nada mais vai executar se a condição for verdadeira. E essa foi a aula de hoje, pessoal. Aqui a gente tem os exercícios da atividade. Mas agora eu quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida sobre isso daqui. Porque, bom, sendo bem sincero, nas primeiras vezes que eu vi funções, eu não consegui entender isso tão facilmente. Nossa, cara, eu errei muito nesse slide. Antes de mais nada, então, antes de eu falar sobre a atividade, vou explicar algumas coisinhas, alguns detalhes aqui que eu não coloquei no slide. Primeiro ponto importante. Sim. Primeiro ponto importante é o seguinte. Até agora vocês viram a gente fazer a main aqui com o retorno void, né? Só que a realidade é que geralmente o sistema operacional ele espera que a função main retorne alguma coisa. Veja só o seguinte. É um programa simples, só imprimir duas letras. Vou botar o barra N. Peraí. Isso aqui não é necessário. Então, ele vai simplesmente imprimir isso aqui. Mas eu quero que vocês reparem num detalhe aqui muito importante. Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir. Vou tentar executar isso aqui no meu terminal comum. Projetos barra testes. Teste. Ok. Então, GCC. Ok. Executando isso aqui no meu terminal comum, que eu vou aproximar aqui. Como é? Aparência, cursor, cadê? Ah, tá aqui. Não, não é isso aqui. Aqui. Não, tá aqui. Tá tamanho 12, 18. Beleza. Reparem que quando eu executei esse tamanho, esse programa, apareceu esse númerozinho 3 aqui, ó. Esse númerozinho 3 ele indica um erro. Ele indica mais especificadamente que o meu sistema operacional ele estava esperando
que o meu programa ele retornasse alguma coisa. No caso, ele espera que o programa ele retorne zero. Como está aparecendo 3, ele está dizendo que o meu programa ele saiu e ele não retornou nada. Então ele coloca o erro número 3. Vejam só o seguinte. Se eu vier aqui especificar que a minha função main ela retorna int, e aqui eu colocar retorne zero, que é o que geralmente o sistema espera, e eu executar, ele vai concluir o meu programa sem nenhuma reclamação de erro. Então, ele vai dizer, o programa rodou, executou e foi ok. Se eu chegar aqui e eu colocar return 200, que é um outro código de erro, ele vai dizer, o programa saiu e ele saiu com código de erro 200. Isso é muito útil quando você está fazendo um programa e você vai fechar o programa e informar, olha, aconteceu um erro, o erro foi esse daqui, para que o teu sistema operacional ele consiga detectar o erro, informar para o usuário e o usuário consertar, se o usuário quiser ou puder. Um outro que terminal é esse? Console do KDE personalizado. Enfim, um outro ponto também muito importante é sobre. O que eu ia falar agora? Sobre o seguinte. Aqui atrás, vocês viram que eu usei uma. Isso aqui, inclusive, vai ser conteúdo da próxima aula. Mas só adiantando aqui, eu usei uma função chamada sqrt. Se vocês tentarem executar isso na máquina de vocês, não vai funcionar. Por quê? Essa função está numa biblioteca chamada de math. Deixa eu tentar dar vários controles aqui para ver se eu consigo chegar naquele código. Acho muito difícil, mas não vocês sabem. Tá aqui. Então, bora lá. Esse aqui era o código que estava lá. Inclusive, deixa eu corrigir ele, né? Porque erros me dão agonia. Então vamos lá. Essa função sqrt, ela está dentro dessa biblioteca aqui que eu estou incluindo, ó, chamada de math.h. A biblioteca math, ela tá no repositório padrão do C, só que para que vocês possam usar alguma função que utilize essa biblioteca, vocês vão precisar adicionar uma flag, ou seja, vocês vão precisar modificar a execução. Peraí. Vocês vão precisar modificar o que vocês vão escrever no terminal na hora de executar ele. Então aqui, programa.c, traço o, programa, enfim. Isso aqui é como normalmente a gente executa, mas repare que se eu tentar executar o programa com esse comando aqui, meu Deus. Se eu tentar executar com esse comando aqui, o compilador ele vai me dizer, cara, lá na função básica você está tentando usar uma função chamada sqrt, só que essa função não existe. Então a gente não vai estar compilando para você. Para poder corrigir isso, você tem que dizer para o compilador, olha, eu quero incluir uma biblioteca específica. Para você poder, no caso da biblioteca math em especial, para você poder fazer isso, você tem que botar "-lm". Você está dizendo, eu vou linkar com uma outra biblioteca. Novamente, eu não sou programador de C, então eu não sei exatamente como que funciona esse "-lm". Eu literalmente só fui lá na documentação e pesquisei. Mas é alguma coisa assim. É basicamente dizendo, olha, eu vou usar essa biblioteca. E se eu fizer desse jeito, ele executa normalmente. Então, sei lá, 1, 12, 14 e só. E aí ele vai executar e vai me dar aqui as soluções
equação. E é basicamente isso. As coisas adicionais que eu queria explicar. Então vamos falar aqui sobre os exercícios. Seguinte, novamente é só um exercício nessa semana. Provavelmente eu vou mudar um pouco o texto dele. Já encontrei uma coisa que eu preciso mudar aqui. Calma aí. Ser capaz de cancelar um agendamento. Sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. Enfim, o exercício aqui é o seguinte: vocês vão fazer um programa de gerenciamento de laboratórios em uma faculdade. O programa ele deve ter essas capacidades. Primeira, de registrar um máximo de 10 laboratórios. Segunda, de registrar um máximo de 20 professores. Esses máximos aqui eu estou definindo porque os vetores de C, né, você tem que definir previamente o tamanho deles. Ser capaz de registrar um agendamento de dias da semana para o laboratório. Ou seja, uma pessoa vai usar que for usar o programa de vocês, ela vai poder agendar um dia nessa próxima semana para poder usar o laboratório, de domingo a sábado, com as seguintes regras. Se o dia já foi agendado, o sistema ele deve informar o usuário que não é possível agendar para aquele dia. Então, se determinado laboratório já foi agendado para, sei lá, segunda, o sistema deve informar, olha, esse laboratório já está agendado para esse dia. Se o professor já agendou pelo menos um dia na semana, o sistema deve impedir ele de poder agendar novamente. Isso por laboratório, vou especificar isso aqui também, por laboratório. Então, o professor ele não pode agendar mais de um dia na semana no mesmo laboratório. E por fim, ser capaz de cancelar um agendamento. Então, depois que o professor fez o agendamento, ele pode ir lá no sistema e cancelar um agendamento já feito. O sistema ele deve agir em loop, ou seja, basicamente você vai mostrar a paleta de opções para o usuário, vai pedir para ele executar uma ação e sempre que ele terminar de executar a ação, vai voltar a mostrar a paleta de opções para o usuário. E ele só deve sair quando o usuário fizer a ação de sair, né? Vai ter provavelmente lá a opção de sair, vocês devem aceitar essa opção. Compreenderam essa atividade? No geral, é uma atividade relativamente simples. E, tecnicamente, vocês até conseguem fazer ela com os conhecimentos que vocês tinham antes da questão dos procedimentos. Só que agora que vocês têm conhecimento sobre os procedimentos, eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês conseguirem fazer esse sistema aqui. E muito obrigado pela participação de vocês, pessoal. Boa noite aí para todo mundo.